tão interessante dizer assim, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que nos amou, estando nós ainda mortos pelos nossos pecados e delitos, né? Nossas ofensas, nós estávamos mortos, porque nós vivíamos naquela velha natureza, lembra? Antes de Jesus. E Ele nos transportou para o seu reino, nos fez assentar, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Ou seja, o Senhor Jesus, Cristo, nos ama tanto, de tal maneira, que fez tudo isso por nós. E o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos aceitou juntamente com Cristo nas regiões celestiais, mesmo que o mundo diga para você que você não é ninguém, que você não é amado, que você não tem valor. O Senhor Deus te diz, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então não deixe que Satanás, com que nada neste mundo, possa tirar aquilo que Jesus conquistou na cruz. Você sabia que as pessoas que mais criticaram a Jesus foram os escribas e fariseus? Essas pessoas eram os líderes religiosos da época. E aqui em Mateus 23, 13 fala, mas ai de vós, escribas e fariseus, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixam eles entrarem. Ou seja, Jesus estava sempre falando sobre o reino e sempre estava falando com esses líderes, para eles deixarem essas tradições. Mateus 15, 3, 1 até o 3 fala, chegaram dizendo, porque os teus discípulos transgridem as tradições dos anciões. Ou seja, Jesus estava trazendo o reino e eles não tinham entendido o que era esse reino, o reino de Deus, e não as tradições do homem. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos dupla cidadania, a terrena e a celestial. Para ter os benefícios, ter acesso aos benefícios, a tudo aquilo que foi conquistado para nós, os recursos do reino, nós não precisamos estar morando literalmente no céu. Mas nós aqui na terra, nós podemos já usufruir disso tudo que o Senhor Deus nos deu acesso. E o tão interessante é que o nosso nome é escrito em um registro, em um livro chamado o Livro da Vida. Olha o que foi que Pilatos perguntou a Jesus em João 18, 36. Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. E o meu reino, se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. E agora o meu reino não é daqui. Ele não disse, o meu reino não está aqui. Ele disse, não é daqui. Ou seja, nós estamos falando sobre reino, sobre governo. O que é a palavra de um rei? A palavra de um rei, ela é cumprida. Aquilo que o rei fala se cumpre, né? Os seus súditos têm que realizar aquilo que ele falou. E quando a gente aceita a Jesus, nós confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós estamos dizendo para Ele que a partir daquele momento, Ele é o Senhor das nossas vidas. Olha o que diz aqui em Lucas 6, 46. Jesus declarou, e por que me clamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Isso é uma reflexão para todos nós. Porque às vezes nós confessamos ao Senhor, mas não cumprimos o que o rei diz. E lá em Mateus 7, 22 diz, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Todo reino, nação, tem uma embaixada em outro país. Essas embaixadas foram criadas para dar assistência aos seus cidadãos, que moram ou estão de viagem ali naquele local. E o interessante é que a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos vivendo em uma outra nação, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós vivemos a partir daquele reino, nós vivemos sobre o cuidado daquele reino. Em Coríntios 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele foi feito pecado com nossos pecados, foi feito fraco com os nossos fracassos, ele foi feito doente com as nossas doenças e ele foi feito injusto
com as nossas injustiças. Ele se tornou tudo isso em nosso lugar. Olha o que diz aqui nesse livro, é tão interessante, ó. É tudo realizado por Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus. Isso está em Efésios 2, 9 e 10. Ou seja, não há mais condenação. Nós precisamos reconhecer ele em nossa vida, porque o alto preço já foi pago por ele. Isso não provém de homens, isso provém dele, a graça dele sobre nós. É ele que nos dá força, é ele que nos coloca em retidão. Ou seja, a obra mais difícil já foi feita. Agora cabe a nós aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não leve esse fardo tão pesado, porque Jesus, ele pode levar o seu fardo. Ele diz que o meu fardo é leve, é suave. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tome a decisão. A decisão cabe a você declarar ele, reconhecer ele como seu Senhor e como seu Salvador. Que ele vai fazer a obra em você. Vai vir de dentro para fora. Ele vai transformar você de dentro para fora, fazendo morada em você.